Olá, tudo bem? A paz. E aí, meus queridos, vamos bater um papo sobre vida de pastor? Será que vida de pastor é fácil? O que você pensa aí? Qual o caminho para a pessoa se tornar de fato um pastor? Como é que é essa jornada? O que acontece nesse meio? Pastor se decepciona? Será? Pastor tem momentos de felicidade e alegria? Claro que tem. Então, vamos bater esse papo hoje com o nosso convidado. Julinho, traz para a galera aí aquele recadinho. O que eles têm que fazer agora? Fácil, gente. Curtir, compartilhar, clicar no inscrever-se. Não pode esquecer isso, gente. Tá bom? Sou Júlio Santos aqui da Nova Sião e a gente está no Vida de Pastor, meu amigo. É isso aí. Eu sou o Glauber Dias e hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu estou muito feliz de ter ele aqui com a gente. Ilustre. A gente tem um relacionamento já de algum tempo e eu estou realmente muito feliz. É um grande amigo e me ensina bastante. Então, quero que ele traga conteúdos para vocês e a gente vai bater esse papo porque ele é pastor, palestrante, empresário, escritor, jornalista. Caramba, é muita coisa. Eita, é muito papo, hein? Tem um curso de oratória, a gente vai bater um papo muito bacana e vai trazer, com certeza, vai edificar a vida de vocês. Vamos começar esse nosso papo, né, Júlio? Vamos sim. Estamos aqui, nada mais, nada menos, com ele, Luciano Fiorani. Tem que botar aquele efeito de... Cadê a plateia? A gente tem que chamar a plateia. Vamos chamar uma plateia da próxima vez. Maravilhoso, é isso. E, Luciano... É um prazer estar aqui com Seja vocês. bem-vindo, tá? Aqui a Nova Sião Digital agora. Muito inspirado pelo teu projeto. A gente trouxe a digitalização para a Nova Sião. Então, saiba disso. Fico muito honrado de nossa relação ter... revigorado aqui a Nova Sião Digital e a gente está nessa empreitada agora também no digital e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê dessa relação. Gerar discípulos é uma missão, né? É isso. E não tem sentido se você viver a sua vida sem gerar frutos, filhos, sem deixar um legado, né? Então, eu estou sabendo agora disso aqui, né? Estou muito feliz, muito bom. Muito legal saber que a gente está gerando exemplos e deixando discípulos por aí. Isso é maravilhoso. Para quem não conhece, né, Júlio, a Nova Sião já tinha uma história como rádio e a partir do momento ali que a gente conheceu, que eu conheci o Luciano, eu vi a oportunidade, aprendi muito com ele e também o Júlio aqui aceitou a ideia e está trazendo essa digitalização para a gente chegar a cada vez mais pessoas, transformar mais vidas, porque esse é o nosso objetivo aqui. Não quero me alongar não, Júlio. Tem gente que tem que falar, porque vida de pastor é corrida, cara. Corrida. E vamos começar pelo começo. É bom. Luciano, a gente o nome que a gente deu aqui é Vida de Pastor, e a gente quer saber sobre o começo. Como é que foi? Já nasceu num lar evangélico, o pessoal fala berço cristão, né? Popularmente falando, nasci no berço cristão, não sei o quê. Ou foi um negócio... Depois você teve um encontro com Deus depois de um tempo de caminhada, lá na adolescência, quando começou a refletir sobre a vida. Porque tem gente que ainda tem isso. Nasce do berço cristão, chega na adolescência, não é isso para mim. Aí depois de um tempo, uma maturidade, o cara pensa melhor, volta ao evangelho. É o filho pródigo. O filho pródigo. Como é que foi a sua história com a caminhada Hoje cristã? Eu posso dizer que eu sempre busquei a Deus, viu, Júlio? Mas essa consciência de que eu sempre busquei a Deus só veio mais tarde, né? Você busca a Deus, mas você não sabe que você está buscando a Deus, que você quer efetivamente Deus. Eu nasci num lar onde minha mãe era umbandista e a minha mãe recebia lá as entidades dentro de casa, né? Então, eu cresci com uma normalidade sobre aquilo. Aquilo, para mim, era absolutamente normal. E minha mãe, começa a receber lá os espíritos e tal, e eu vendo aquilo, e na religião dela, havia alguns espíritos que vinham pouco à Terra, se encarnavam muito pouco. E esses espíritos, eles não falam muito a nossa língua, eles falam uma outra língua, e eu comecei a entender a língua deles, porque criança aprende isso muito fácil, né? A ponto de dialogar, de entender e conversar, ou assim, de repetir? Para mim era um tio que estava ali chato, né?
É boa. A ponto de meu pai, às vezes, me chamar para eu interpretar, porque minha mãe estava dando uma consulta e ninguém estava entendendo o que o caboclo estava falando, o que a pombagira estava falando. Então, Entendi. eu chegava lá e entendia o que ele falava. Tá falando isso, é isso. E tal. Já Pra posso criança ir? era um Posso negócio brincar? chato, né? Porque queria brincar. Queria brincar. Para mim, aquilo então era absolutamente normal. Meu pai era pseudo-católico, né? Aquele cara que nasce católico e diz a vida inteira que é católico, mas não tem muita... Não é nada praticante. nada praticante, não tá ali com os rituais, nada, né? Não tá de perto. Mas também flertava muito com o centro de mesa, que ele chamava de mesa branca, porque meu avô era kardecista, então tinha esse vínculo aí. Então, eu estava nesse meio aí. Aí Brasileiro. O brasileiro comum. Começa a namorar uma menina, fico noivo dela, ela era de Candomblé. E a avó dela morava no centro de Candomblé. Então, eu dormia muitas vezes lá, na casa da avó dela, no centro e tal. Até que um belo dia eu estava lá para a sessão, né, para o culto espiritual do Candomblé, e eles estavam, que eles chamam de gira, né? Para o espírito encarnar, né? Então fica com aquelas danças e tal, aquela coisa toda. E até que a mãe de santo chama ela e fala: manda seu namorado embora, que é ele que está impedindo. Entendi. A energia que vem dele ali não está deixando o negócio girar aqui. Ou seja, já tinha um plano de Deus nesse negócio aí. Fiquei muito aborrecido com isso e tal. Então, e aí eu vou trabalhar. E aí o que acontece? Imagina a dúvida, Luciano, desculpa te cortar, mas por que eu? Por que eu estou impedindo, né? Na hora eu só fiquei chateado. Não me questionei, não. Fiquei chateado porque eu queria participar. Então, não... Falei, pô, eles são pessoal esquisito, né? É o clube. Eu falava, era o clubezinho de vocês e tal, não sei o quê. Até que um belo dia eu estava desempregado e já com 18, talvez 19 anos, e meu pai me manda chamar porque minha mãe estava dando uma daquelas consultas e ninguém estava entendendo. Precisava do intérprete. O que a pombagira estava falando, e eu cheguei lá e falei assim: olha, eu vou interpretar isso aqui pela última vez, porque você atende a todos os pedidos aí do povo, mas eu tô aqui desempregado. E ela virou e falou Papo reto. Papo reto. Ela virou e falou assim: perna de calça. Foi como ela me chamou. Você acredita que eu posso fazer alguma coisa por você? Falei, claro que eu acredito, Ela falou assim: então você vai fazer o seguinte, você vai subir a Serra Grajaú Jacarepaguá, que ela deu um outro nome, eu não lembro lá o nome que ela deu, vai subir até a metade, vai virar para a direita, vai andar no meio do mato, você vai ver uma bananeira, uma única bananeira, que tem uma folha amarela. Você vai botar uma vela de cada lado, cortar uma abóbora moranga no meio, botar no meio da folha, jogar mel dentro e bater a cabeça 3 vezes para o Oxóssi. Eu vou te dar um emprego. Você acredita? Pergunta, Júlio, o diabo tem poder? Para quem acredita, tem. Tem, o Glauber? Para quem dá lugar, tem. Eu disse que acreditava, fiz aquela interpretação, saí, claro, não estava nem aí. Não, mas eu acreditava. E foi? A pergunta que eu... Tá aqui. Calma. E tá lá também. Eu acho que ele tá segurando a audiência. audiência. Que o podcast tem 4 horas. É isso aí, vamos. Preocupado. Mas aí eu sentei lá na calçada, naquele mesmo dia, estava lá, meio aborrecido, porque estava desempregado. E aí sobe uma amiga chamada Graça. Olha o nome. A Graça virou para mim e falou: oi, Lu, tudo bem? Eu falei: Gracinha, tudo bem mais ou menos, estou desempregado, preciso trabalhar e tal. Cara, abriu vaga lá no banco. Me manda o seu currículo. Uma semana depois eu estava empregado no Unibanco. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Vou perguntar de novo para você aí. Diabo tem poder? Você acredita nisso? Deixa no comentário aí, ó. Aí eu fui trabalhar no banco. Nesse banco eu tinha uma gerente que era muito chata e ficava... Porque o bancário, na verdade, ele é um grande vendedor. Né? Sim. A gente tem 237.435 metas para bater. Então, essa minha gerente me cobrava muito de eu bater as metas. E eu ficava com muita... Achava ela mais chata, né? Porque ficava me cobrando e tal. Até que um dia Ainda mais na idade, né? É. A gente tem essa idade aí que todo mundo é chato, né? Até que um dia ela sai de férias e na volta eu vejo ela voltar, falei, tem algo diferente nessa moça. E fiquei casado com ela durante 24 anos. Só tinha algo de diferente nessa moça. E ela era muito chata. E aí, essa moça me apresenta o Evangelho. A família dela é fundadora de uma igreja, mas o ex-namorado dela é da igreja, então eu não ia lá.
Até que um dia, ela nunca deixou de ir aos domingos, né? Na escola dominical, no culto da noite. Acontece, né? No meio cristão tem um ex ali. E a menina tá na igreja, o cara tá na igreja. E aí um dia eu falei assim, eu sou um otário. Tô sendo corneado como bom homem do mundo, pensei assim, né? Porque ela tá indo lá, o ex-namorado dela lá. Aí um dia ela chegou da escola dominical, a gente almoçou. Passa o dia todo lá. Ela foi dormir como de praxe. E eu me arrumei logo depois do almoço, quando ela foi dormir, sentei diante da televisão, fiquei esperando. Quando ela acordou, ela falou, vai aonde? Eu falei, vou na igreja, não posso não? Tem alguma coisa lá que eu não posso ir lá na igreja? Olha o ciúme. Né? Não, pode ir. Ficou muito feliz, fomos à igreja. E aí, na primeira vez que eu fui à igreja, descobri que o cara já não era mais da igreja. E tinha uma ministra de louvor que cantava assim, ao Rei dos Reis. Pode cantar? Eu acho que pode. YouTube. YouTube. Calma aí, né? Desmonetiza a gente não, por favor. Tudo que sou. Comunidade Evangélica da Vila da Penha. Aí teve uma hora que ele falou assim, toda a terra celebra-te. Mas a ministra de louvor cantava olhando para mim, né? Falei, lá, crente, me dando mole. Olha o cara do mundo aí, ó. A carne falando alto. Até que ela cantou de novo e chegou nessa parte. Toda a terra celebra-te. Eu falei, eu não celebro. Pois tu é. Aí depois vem a honra. Tá podendo cantar? Calma aí, gente. Olha a monetização do negócio. A honra, a glória, a força, o poder. E eu sei que eu estava lá na frente no final da canção, dizendo eu quero, né? Do eu não pro eu quero. E eu me converto naquele dia e eu, como Davi, queria morar na igreja, né? Não queria mais sair. E me entreguei assim, de corpo e alma para aquela igreja. Fui ali líder dos jovens, fui ministro de louvor. Ou seja, foi crescendo. Fui pastor auxiliar. E fui para o seminário. E passei 6 anos no seminário. E depois da teologia fiz pós-graduação. E depois fiz outros cursos que só valem mesmo no mundo gospel, que não vale aqui fora. E comecei a pregar muito em todos os lugares. Sempre fui elogiado pela pregação. Até que abri um seminário. Esse seminário chegou a ter 12 polos. E, enfim, formei muitos pastores, graças a Deus. E estamos aí na luta, né? Agora, para, na minha visão, tentar resgatar o primeiro amor da igreja. Eu falo em tese, é óbvio, né? Tem muitas exceções. Que, entendo eu, se perdeu na caminhada, né? Glauber, Júlio, amigos. E precisa retomar Cristo como centro, né? Sim, com certeza. Sim. Inclusive nos louvores. Eu estava vendo um louvor outro dia que era muito lindo, que fala de família. Família pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. É maravilhoso, mas não é louvor. Onde é que está Jesus na história, né? Porque o que é louvor? A maioria, hoje em dia, das músicas estão falando mais sobre si do que louvando a Deus. E aí a gente precisa saber o que é louvor. Sim. Para a gente separar isso e... Você está pronto para isso? Você está pronto para isso aí? Para o que ele vai falar agora? Porque não é uma música bonita, não é uma música que tem que entender o que é louvor, tem que entender o que é culto. Que impacta teu coração, que impacta a tua... Porque muitas impactam, né? Sim. Chico César, que é um cara de outra religião, uma religião afro, canta Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde. Eu não sei e por aí vai. E podia ser um louvor, se a intenção fosse essa. Se a intenção fosse essa, Djavan teria uns louvores lindos. Não é? Então, mas não basta ser só a intenção, você tem que saber o que é louvor. Louvor vem do hebraico que significa elogiar. Então, louvor a Deus é elogiar a Deus. Então, o teu cântico de louvor, ainda que seja congregacional, dentro da sua comunidade cristã, quando você canta, você precisa entender o seguinte: estou eu elogiando a Deus nesse cântico? Esse cântico elogia a Deus, né? Antigamente tinha umas canções que diziam assim, e assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esqueci de falar lá no início, cantor também, né? E teólogo.
Então, aí você pega e fala assim, pô, essa canção fala de Deus, né? Tem uma canção do Marquinhos Gomes? que fala que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Marcos Góes, eu acho. Marcos Góes. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Aí ele faz elogio. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. E aí, de fato, ele está louvando. É óbvio. Sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo. Olha só quantos elogios. Meu eterno amigo, Meu bem-querer. meu bem-querer. Eu aposto que você, que está aqui até agora, não contava com isso, meu amigo. É por isso que eu estou falando que você tem que ficar até o final. Se não se inscreveu ainda, tá vacilando, né? A gente não pode ser vacilante. Vamos lá, se inscreve aí, deixa a tua curtida. E, Luciano, você falou de teologia. Em que momento despertou o desejo de fazer uma faculdade, de estudar, de buscar esse lado teológico? Porque você foi realmente comovido e movido ali pelo Espírito a levantar a sua mão. São dois pilares aí. Primeiro, eu sempre gostei de estudar muito. Uhum. Né? Aos 15 anos eu já estava na faculdade de jornalismo, aos 19 estava formado. Eu era jornalista formado Com aos 19 anos. Depois a gente vai chegar nessa história do jornalismo também, que a gente quer saber. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? E quando você se converte, você está no primeiro amor lá, você é um neófito, você sabe pouco de Deus, Zero. mas você quer saber muito. E a igreja que eu me converto é uma igreja histórica, que dá muita importância ao estudo teológico, né? E aí, certa vez, indo para um retiro de carnaval. Naquela época, os retiros eram homens num cômodo, mulheres no outro, né? Todo mundo embolado no mesmo cômodo. Hoje não, hoje tem sítio já preparado para isso, com vários para receber os casais. Mas nessa época não era faixa etária, adolescentes, só com as adolescentes, as mais velhas com as mais velhas. Mas naquela época não era assim, não. E aí, eu fui com o meu pastor, conversando no ônibus até o retiro, e falei da minha vontade de servir a Deus. A gente fica até chato, né? Perturbando o pastor. Mas ele me deu muita pastor. atenção. Me deu muita atenção, me deu muito carinho naquele momento. E nós entendíamos, nós tínhamos um entendimento de que o Evangelho, ele chama, Tito e Timóteo vão dizer isso, né? Uns para pastores, outros para diáconos. Então, que lá na denominação, graças a Deus, a gente não precisa passar por escadinha nenhuma. Não é um emprego que você vai ser promovido. Não tem carreira, né? Não tem carreira, porque Deus chamou uns para isso, outros para aquilo. E para você ser aquilo, você não precisa ser isso antes, entende? Então, é o papo dos 5 ministérios, né? Então não precisava ser diácono, ser presbítero, ser obreiro para ser pastor. Se o meu chamado era pastoral e se a minha comunidade reconhecesse esse chamado em mim, a minha comunidade me enviava ao seminário a fim de que eu fosse preparado teologicamente para isso. Fora isso, o chamado é sempre uma via de duas mãos, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, diz Paulo a Timóteo e a Tito, né? Então, você precisa querer também. Então, Deus te chama e você precisa querer. Porque Deus pode te chamar e você pode dizer não? Pode. Óbvio que pode. Por isso que Paulo diz, aquele que almeja. Então, você precisa... E eu estava com o meu coração... Sedento. E aí, o meu pastor falou assim, vamos comer 1 quilo de sal antes. Isso é muito importante. Né? Isso vamos é muito importante, meus amigos. E o que ele fez? Ele me botou debaixo do braço dele. E eu comecei a sair com ele, porque eu já era uma pessoa inteligente, formada, já tinha minha graduação, já sabia falar, me posicionar. Então, a denominação sempre teve muitos debates acerca da cultura denominacional. Por exemplo, eu me lembro que eu fui a vários congressos com ele sobre ordenação feminina. Ordena a mulher, não ordena a mulher. Isso estou falando de 30 anos atrás. Era um tabu. Era um tabu. Então, a gente sentava lá, eu ia para os congressos ouvir. E aí acabei formando a minha opinião. A minha denominação batizava por aspersão.
apenas, até hoje. Batiza só por aspersão. Então tinha um congresso para falar sobre batismo. A aspersão, a imersão, que é certo, errado, os dois são certos? Isso. A gente aceita gente de outros tipos de batismo, mas a gente só pode batizar de um jeito, por quê e tal, não sei o quê. Então tinha esses separação de ministro, né? Divórcio de ministros. Então eu sempre estive presente ao lado do meu pastor nesses debates, foi me dando maturidade. E aí eu não sabia disso, mas estrategicamente ele conversava comigo, eu formava minha opinião, e aí ele começou a abrir a escola dominical para mim. Eu comecei a dar aulas na escola dominical para os jovens, para os adolescentes. Vai testando o homem, vai testando o cabra. Para os homens, até que ele me cedeu o púlpito uma vez para pregar. E aquele dia, aquilo foi terrível, porque eu passei sem dormir semanas, né? Porque ele marcou com bastante antecedência o dia que eu ia pregar e eu não... Era mais fácil ter falado assim, é amanhã. E o cara era só uma noite sem dormir. Talvez fosse. E eu, como não tinha muito Google, acho que nem tinha Google, na real. Devia existir. Então eu tive que mesmo sentar e... Você sabia, né, que não existia Google, né? E procurar. Até, de repente até existia, mas a gente não tinha esse acesso aqui. Aqui no Brasil, pra tu ter internet era um sacrifício. Era a internet do... Nossa, tem que ligar depois da meia-noite para dar um pulso só. Depois da meia-noite. E aí, cara, eu fui por mim mesmo, estudar homilética, que é a arte de pregar. Sim. Hermenêutica, para eu saber fazer as interpretações e arrumar. Eu fui estudar isso sozinho. Porque qual era o meu medo? Meu medo era o pastor nunca mais me dar o púlpito. E comecei a estudar eclesiologia, história da minha denominação. Porque aí, quando eu chegasse lá, eu sabia o que eu estava falando. E foi muito bom. Assim, muito bom. Só foi curto. E eu falo isso no meu curso, né? Porque quando a gente vai pregar no início, ou vai fazer uma palestra no início, a gente tem que ter o dobro de conteúdo que a gente acha que tem que ter. Porque você faz uma palestra, você olha, tem 200 folhas, você chega no púlpito, ou chega lá no palco para fazer a palestra e dá 5 minutos. Né? E também tanto conteúdo que a pessoa não tem essa experiência, que a pessoa entrega tudo rápido. Isso é um outro problema, né? Você precisa focar. Você não precisa demonstrar para todo mundo que você sabe a Bíblia toda. Não, você vai focar aquilo que que está proposto no teu coração. Também falo isso lá no curso, hein, galera? Então, você precisa focar naquilo que você vai falar. Esse é o objetivo. E eu fui muito bem. A igreja ficou muito surpresa e ele me cedeu o púlpito outras vezes. E eu comecei... Aí eu criei um departamento chamado DECOM. DECOM. É o Departamento de Comunicação da Igreja. A gente criou o logo, a gente tinha uma letra específica, a gente ganhou uma sala e eu ganhei... fui ganhando projeção, porque já era um chamado mesmo. Até que a igreja se reuniu e percebeu que eu tinha um chamado pastoral, me enviou ao seminário. A União Feminina me presenteava com muitos livros durante todo o seminário, porque é uma vida cara para você estudar. Então, eu tive o privilégio de nascer nessa denominação que valorizou muito o estudo, e eu devo bastante coisa já a essa denominação, que mais tarde eu deixei, mas reconheço bastante coisas no meu conhecimento teológico. É uma denominação séria, de uma teologia muito tranquila e calma, e eu dali me formei e, enfim, foi o meu lado aí da formação. Né? Duas coisas. A gente fala muito do lado estudioso, do lado teológico, e também entra, às vezes, em contraponto com o lado espiritual. Não entra. Você acha que entra, você acha que não entra? Não entra. Por quê? Por que é importante você estudar? Porque tem aquele que fala assim, não, dá vazão para o espírito que você Isso, era aí que eu queria chegar. Vai arrebentar. O espírito, Júlio, amigos, Glauber, só trabalha no que você sabe. O espírito não trabalha no que você não sabe. Então, se você sabe pouco, ele vai te usar no pouco que você sabe. Se você sabe muito, ele vai te usar mais plenamente naquilo que você sabe. Né? Deus não é Deus de confusão, então ele não vai te dar um texto que você não conhece. Se você... Porque há muito do coração do homem aí também, né? Vou falar sobre isso. Aí o cara vai lá e ele não estudou, Deus não ministrou nada no coração dele, mas ele quer falar sobre aquilo, é um desastre. Né?
se tem alguém lá ouvindo que conhece um pouco mais, né? A coisa fica até Não, feia. É feio. Então, Deus só trabalha naquilo que você sabe. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais instrumentalidade você vai ter. Então, assim, tem um exemplo. Você é mais afiado. Não dá para andar separado. Um essas exemplo coisas. bom na Bíblia é Paulo, né? Você pega alguns discípulos. Paulo, para começar a falar, ficou 10 anos. Tu pega alguns discípulos que andaram com Jesus e não tiveram tanta projeção de escrituras, de carta que estão na Bíblia hoje, quanto Paulo. Quando Paulo cai, né, que Jesus derruba ele lá, né? Ele cai. Cai do cavalo. Do cavalo não, irmão, pelo amor de Deus. Não era cavalo, não era tem cavalo nesse Mas, texto. é, Quando ele cai ali, que ele é derrubado pelo próprio Deus, ele passa 10 anos sendo maturado. Paulo some durante 10 anos. E ele come 1 quilo de sal durante esses 10 anos, vai aprender a ser cristão. E mais, além dele aprender a ser cristão, depois ele vai receber, se você ler Atos dos Apóstolos com cuidado, você vai ver que a galera lá não reconhecia o chamado dele, não. Eles contam a conversão de Paulo, mas você não vai ver eles sendo chamado de apóstolo nenhuma vez nos Atos. Então, ele era meio... Tanto que Paulo, nas suas cartas, ele tem que se reafirmar o tempo inteiro. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado, o tempo inteiro. Ele tem que reafirmar o seu ministério, que os próprios apóstolos, os próprios discípulos... O clube não aceitava ele. Não aceitava ele. Entendeu? Então, ele teve que... Agora, tem um irmãozinho que acabou de se converter. Aí ele compra o broche de pastor, cola o broche de pastor na lapela do terno e acha que é pastor. Outra coisa... Desculpe, irmãos, eu não estou falando pontualmente de ninguém, nem de denominação nenhuma, eu estou falando de Bíblia. Missionário dentro da igreja não é missionário, irmão. Lugar de missionário é? Ora, bolas, fazendo missão. Né? Evangelista dentro da igreja é só hierarquia. Né? Você pode ter essa hierarquia? Você pode, mas dá outro nome pro cabra. Não dá nome bíblico, não, porque nome bíblico é ministério. É ministério, é verdade. Entendeu? Agora, se é uma hierarquia, porque a igreja tem um CNPJ, né? A igreja tem que ter uma organização como empresa, porque a igreja é uma empresa. A igreja é uma associação, segundo a legislação brasileira. Então, se a igreja é uma associação, ela tem que ter uma organização. Não tem problema nenhum. Você pode ter um vice-presidente. Pode ter um secretário. Pode ter um secretário. Dá outro nome para o cara. Agora, não é porque ele é secretário, não é porque ele é vice-presidente que ele tem que ser pastor. Porque aí você ordena alguém que não tem capacidade. Não tem o mínimo chamado para isso. Ministerial, não tem chamado. Às vezes o camarada nem desejou. Como a Bíblia diz que ele precisa desejar. Aquele que almeja. Então... a gente precisa separar organização eclesiástica, administração eclesiástica, de ministério pastoral. Verdade. De ministério eclesiástico. São coisas distintas. Eu não posso usar os chamados ministeriais para hierarquizar a igreja. Porque se o cara foi chamado para diácono e depois ele for pastor... Ou ele foi um diácono ruim, ou ele vai ser um pastor ruim. Porque os chamados são distintos. Se não fossem, não estaria descrito na Bíblia assim. Né? Perfeito. E aí, Luciano, a gente chega a um momento que, assim, é bom reafirmar isso. Estudar vai te tornar um melhor pastor, estudar vai te tornar um melhor cristão, estudar vai te preparar para as situações. E você vai ser melhor usado. A gente fala muito da espada, da lâmina. O que é uma espada afiada, né? É ela que vai ser usada, meu amigo. Não adianta você tentar usar a espada que não está afiada. Quanto mais você trabalha em si, quanto mais você estudar e se preparar, mais você vai ser usado. Quando você vai pregar, é claro que você tem que ser dependente do Espírito Santo. Sim. É óbvio. Ninguém está dizendo o contrário disso aqui. Verdade. Ninguém é tolo. Se você não tiver, vai falar o homem, né? E Deus não vai te usar como instrumento. Mas você tem que chegar lá, você tem que conhecer o texto bíblico. O texto, o contexto. Você tem que conhecer quem era aquele autor que escreveu aquela carta, aquele livro. Direcionado a quem? Para quem ele escreveu, em que momento da história. Porque isso vai te trazer clareza.
né? Por que que muitos irmãos nossos cometeram um equívoco, ainda cometem até hoje, por exemplo, não deixar as mulheres cortarem os cabelos? Ficou preso só num versículo. Não, e não é só isso. Aí você precisa estudar. Por que que Paulo falou para aquela comunidade aquilo? Porque aquela comunidade vivia à beira dos portos e o comércio era feito nos portos. E ali havia muita prostituição. Sim. E as prostitutas usavam cabelo curto. Então Paulo estava Era orientando quase uma identificação. as mulheres daquela sociedade, olha, não se pareçam com ela. Mas isso tem a ver, isso não é doutrina. O que que é doutrina? Aí a gente vai entrar em outra coisa, né? O que que é sã doutrina? Sã doutrina é aquilo que se repete mais de uma vez na Bíblia em contextos e livros diferentes. Então, por exemplo, o que que você precisa para ser salvo? Crer em Jesus. Só. 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 Mais nada. E a Bíblia vai testificar isso várias vezes. Crê e será salvo, aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado, aquele que Em por aí livros vai. distintos. Quando essa orientação ela é revelada em livros distintos, por autores distintos, em contextos distintos, é uma sã doutrina. Então, o que Paulo está dizendo ali para aquelas mulheres de Corinto, para elas não cortarem o cabelo, na verdade não é sã doutrina, porque não tem, você não encontra repetição disso em lugar nenhum. É muito pontual. Então, É direcionado a elas. usos e costumes daquele lugar. Naquela época, daquela Daquela cidade. Isso. Ele não, por que que ele não fala isso em Tessalônica? Ele não fala aos tessalonicenses isso. Por quê? Porque era outra situação. Isso aí. Porque lá a parada era outra. Né? E a gente está falando aqui de um Deus e de uma vida atemporal. É um Deus que cuidou daquele povo, naquela organização, naquela sociedade, de uma forma, e conforme evoluímos e mudamos, ou será que evoluímos? Talvez, né? Ele continua cuidando. E a palavra dele vem para a gente com o que estamos vivendo hoje. Então, a gente ficar preso, talvez, aquele detalhe, aquele contexto, que já não existe mais, aí sim é uma irracionalidade. Mas tá aí, né? Mas tá aí. Tá aí. Ó, uma pergunta que foi dentro de onde foi embora. A gente está falando muito aqui desse papo, a vida de pastor, esse é o chamado aqui do programa, para trazer para vocês um pouco mais sobre a vida do pastor. E eu quero saber, a gente falou muito dentro da igreja, da conversão e tudo mais. Mas a vida do pastor também não é só isso, não. Porque aqui a gente tem um pastor que, além de teólogo, ele tem curso de falar em público. Para falar em público, né? Ele tem um curso que te ensina a falar em público. E se você almeja pregar, se você almeja ser um pastor e falar para as ovelhas, Tem um voltado especificamente para o ministério. especificamente para o ministério. O que aconteceu? Eu fui diretor de um conselho de pastores. Eu sou membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, né? Chique. E o que eu percebi? Que quando eu visitava as igrejas, tinha gente boa, gente que ama Deus, gente que conhece a Bíblia, mas na hora de pregar é ruim. É um desastre. Eu nem digo que é um desastre, mas é ruim. Mas é difícil. Mas nós né? somos um povo que ama muito. Então a gente fala, irmãozinho, né? A palavra foi ruim, mas né? Falou. Eu entendi, fiz esforço. Né? A gente é bom nisso. A gente é bom, muito bom. A gente aceita, né? Mas na verdade estava ruim. Então eu comecei a ensinar primeiro o povo da minha igreja e depois, estando na direção do conselho, alguns pastores começaram a me procurar e eu formei o curso, né? O seminário que ensinava a falar em público. Depois virou um seminário teológico, né? Realmente, o Instituto Graça, e que hoje não existe mais. Mas eu peguei sempre nessa área, né? Porque eu sempre fui um preletor. E formado, né? Um jornalista. Eu juntei a comunicação. Era esse ponto que eu queria trazer com também. A teologia. Que você, jornalista, trabalhou no banco, não estava convertido nessa época do banco? Não. Já era convertido? Não era convertido na época do banco. Porque o pessoal fala assim,
o gerente do banco mentiu para mim. É difícil, né? O cristão tá trabalhando ali dentro e ter que jogar algumas coisas que você vê que não é o melhor para a pessoa, né? Você sabe que não é o melhor. Talvez se convertido lá no banco, a sua jornada profissional fosse mais difícil. Beleza, se você é um irmão que trabalha em banco, eu não estou querendo apontar para você nem nada disso, mas a vida é difícil. A vida é difícil. Você colocar uma carta na mão de uma pessoa, vender um sonho para ela, dizendo que aquilo é o melhor, e quando de fato você não sabe que não é bem aquilo, eu acho que para a gente como cristão, né? Pesado. Vamos voltar aqui um pouquinho para tirar o foco do pessoal do banco. Mas eu vejo de uma forma muito legal você incluindo as tuas formações e aptidões na obra de Deus ali, trazendo para dentro da igreja com foco em melhorias. Na verdade, Deus vai forjando a gente, né? É que a gente não percebe, a gente está vivendo, né? A gente está aqui. Mas só depois de um tempo que a gente consegue olhar para trás e ver o que Deus foi fazendo. Quando você se olha panoramicamente e vê algumas coisas, aí você vê que Deus está te preparando para algumas coisas, né? Que Deus está organizando. Você entende aquilo, né? Então, eu, quando fui fazer comunicação, eu queria ser o jornalista que mudava o mundo, né? E isso é muito complicado. Na verdade, eu mudei o mundo de pessoas, né? De algumas pessoas. Não com jornalismo, mas juntando a comunicação que eu aprendi na faculdade com o evangelho, né? Porque aí você... Dá uma olhada na câmera de retorno lá, o que está na tela. Sal e luz. Ele mudou o mundo, ele vai mudando o mundo, ele continua. Gente, não foi de propósito, não. Não sei, eu não vi, é automático lá o negócio. Então, é por isso que eu sempre digo que, assim, Deus não me usaria na comunicação se eu não tivesse uma formação em comunicação. É verdade. Então, ele só pode me usar ali porque eu estudei aquilo. É a mesma coisa você. Onde Deus pode te usar? Deus pode te usar a partir dos conhecimentos que você tem. Então, conhecimento em economia. Vai estudar economia, Deus vai te usar nessa área para abençoar a sua igreja. Agora, Então, durante muito tempo, eu pensei que o pastor deveria ser um pastor em tempo integral. Sim. Isso é um ponto importante. Mas hoje... Qual é a tua opinião hoje, né? Então, hoje eu não penso mais assim, e eu justifico. Quanto mais independente financeiramente o pastor for, mais isento ele será para cumprir a vontade de Deus na obra. Porque quando a gente depende financeiramente da igreja, querendo ou não, você acaba cedendo mais do que você deveria. E quando você fala ceder em relação ao que Deus quer. Porque às vezes o que Deus quer é uma coisa. E como você depende financeiramente... Eu vou tentar explicar isso para ficar bacana, assim, né? Porque esse é um assunto muito delicado. É verdade. Sim. Mas às vezes o que Deus quer, você sabe porque Ele te comunica. Sim. Deus comunica. Deus não fala, tá? Deus não fala. Eu ouvi a voz de Deus. Não existe. Depois eu vou provar que não existe. Vou anotar. Anota que a gente vai falar sobre isso. Polêmica. Deus não fala, você não ouve a voz de Deus, nunca. Mas, eu estava falando do negociar, né? Teu prato de comida depende daquele salário ali. Então, você vai fazer o que você puder para não perder aquilo. E muitas vezes, Deus te dá uma orientação que contraria o teu corpo. Sim. Contraria a igreja. Porque eu não acredito que Deus se revela na multidão. Você pega a Bíblia o tempo inteiro, Deus escolhe um, revela para ele, e esse é comunica. É o comunicador. É esse que vai passar a mensagem. É o tempo inteiro, não há nenhum momento que é diferente. Então, Deus te chamou para pastorear, ele vai comunicar para você. Se você está isento, você vai comunicar o que ele comunicou para a igreja e acabou. Mas se você, em algum momento, depende da igreja e acha que aquilo pode te custar caro, você pondera. Custa caro, e aí pode ser custa caro você do financeiro. Você não pondera porque você é mau caráter. Você pondera porque você é ser humano. Sim. E a gente tem o sentido de proteção da gente mesmo. Tá certo? Você tem um filho, você tem uma mulher, você tem uma família, você vai tentar se proteger. Agora, quando você não tem esse vínculo financeiro, viu, Júlio? Você fica mais livre. É verdade. Perfeito. E também tem esses processos que Deus quer colocar a pessoa, que vai ter o processo da pessoa estar passando por um momento de mais escassez,
e tal. E quando tem essa situação, às vezes o cara... Quero contar uma história. O cara não quer passar por isso. Aí que entra nessa situação, né? Eu gosto de dizer que Deus nos chamou para ser humanos. E a igreja, às vezes, constrói em nós meio que um super-herói. Né? A gente está quebrado, moído, todo ruim, e aí alguém vira para você e fala, dá glória. Barro amassadinho. É, Ainda tá na fase do tô barro quebrado, amassadinho. tô ferrado, dou glória, tô em desespero. Fala, ô Senhor, olha para mim. Né? É isso aí. Você tem que ser humano, porque Deus, o Verbo, se fez humano, carne, e habitou entre nós para nos entender, para saber o que a gente sentia, as agruras. E a Bíblia vai dizer que ele foi aos pináculos e ao deserto. Quer dizer, ele sabe o que é estar no alto e sabe o que é estar no baixo. E você pode chorar, meu irmão, seja quem você for, no ministério que você tiver. Não tem problema nenhum, não. Você é ser humano. E é esse ser humano que Deus quer. Deus não quer um super-herói. Eu tive depressão. Pastor tem depressão? Pois é, tem, mas alguns dizem que é maldição, né? Eu devo ter sido amaldiçoado. Não. Mas não é não, Vamos irmão. chegar É a num minha, ponto bom aí, né? é Pastor a tem minha depressão? humanidade. Como dizem os terapeutas, né? Se é ser humano, dá em ser humano, né? A decepção vem por causa de dois elementos, mas da mesma coisa. Ou por alguma coisa, alguma situação, ou por alguma pessoa que te decepciona profundamente. E aí você entra em depressão. Isso que te causa em tese. Algum tá? evento. Algum evento. Um evento que te decepciona muito e você entra em depressão. E eu entrei em depressão. Emagreci 12 quilos no primeiro mês. E... Pesado. Gente, uma dica aqui, só, sem cortar o raciocínio do Luciano. Se você encontrar uma pessoa e ela emagreceu bastante, toma cuidado, tá? Você geralmente vai lá e elogia. Ai, nossa, como você tá mais magra. Aí a pessoa responde, depressão. Cuidado. 12 quilos emagreci. Outras vai ser Eisenpeak. E as experiências que eu vivi nesse tempo, elas não foram com as pessoas. Elas foram com Deus. Eu abandonei tudo, não tinha forças, não escovava o dente, não penteava o cabelo. Dormia o dia inteiro e acordava à noite para chorar. Era assim a minha vida. Até que a única coisa que eu nunca deixei de fazer foi dar aula no seminário. Eu não conseguia parar. Eu tinha um diretor lá no Seminário Teológico Maranata, na Tijuca. Chamado... Não, que louco, né? Você passando um negócio muito pesado no seu secreto, na sua vida particular. Ninguém sabia. E dando aula de seminário para formar outros pastores, outros teólogos. Quando virou o semestre, eu avisei que eu não ia dar aula aquele semestre. Estava muito fraco, né? E aí o diretor do seminário, Eduardo Colassi, eu gosto de falar nomes nessa hora, porque é uma coisa boa, né? A gente honra, né? E é verdade, né? Então, a verdade traz nomes, né? Assim, não é um conto, é mesmo uma vida, né? E aí o Colassi falou, não, pastor, o senhor é o nosso melhor professor de homilética, esse semestre tem homilética, não deixa de vir. Eu acabei aceitando, eu morava em Olaria, e o seminário era na Tijuca, aproximadamente 17 quilômetros de distância. Chegou o dia de dar aula, era uma segunda-feira, eu fui tomar um banho, eu chorei muito, porque eu estava muito fraco, e eu tinha R$2 no bolso. O ônibus naquela época custava R$1,25. Faz tempo. Você ia, mas não sabia como voltava, né? Eu só tinha dinheiro para ir. Tomei um banho, me arrumei, botei a minha roupa. Quando eu cheguei na porta de casa, fui abordado e foi dito para mim o seguinte, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vai dar aula? Eu vou. Tá, eu preciso te dizer uma coisa. Não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem açúcar, não tem café, não tem nada para amanhã. Eu olhei e falei assim... Eu falei sem fé, eu juro. Falou mais o homem do que... Não, falou a Bíblia, mas eu talvez não acreditasse nem naquilo. Porque quando você está passando uma situação difícil, eu quero dizer isso para você, às vezes as coisas perdem o sentido, até a Bíblia. Parece que ela é vazia. E aí a gente está falando de um pastor, nesse momento já pastor. Já pastor, professor. Professor. Parece que... é vazia.
Parece que aquilo ali é só um texto. Que ela não ecoa em você. Porque você olha e não vê perspectiva, não vê saída. Eu virei e disse para minha filha, você já viu o justo mendigar o pão? Ela deu um sorriso e falou, não, pai. Me deu um beijo, falou, bom trabalho. Do elevador, da minha porta até o elevador, talvez fosse 20 metros. Foram os 20 metros mais longos da minha vida. Eu chorei, porque aí estava sozinho, desci no elevador, fui para o ponto de ônibus, 40 minutos esperando o ônibus. E o ônibus não passava. Até que passou um táxi. Passou e deu ré. Abriu o vidro, era um Santana Quantum. Era um táxi grande. Bonito na época. Legal. Deu ré, parou, abriu o vidro e falou, Pastor Luciano, tudo bem? Eu falei, oi, Guto, tudo bem? Aí ele, tá indo pro seminário? Eu falei, tô. Aí ele falou, tô indo para lá, entra aí. Só um parênteses aqui. No banho, eu disse para Deus que eu ia pro seminário, mas ia voltar a pé. Mas voltaria a pé cantando. Brilho celeste. Olha Brilho isso, em 17 celeste. quilômetros, eu lembro. Enche a minha alma, glória dos céus. Oh, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Prometi isso para Deus. O Guto me ofereceu a carona, eu fui e eu fiz uma rápida oração antes de entrar no carro. Vou voltar de ônibus, Deus, mas vou voltar cantando Brilho Celeste. E aí a gente foi conversando muito, o Guto estava muito enrolado com a matéria. Deixa eu retificar minha oração aqui rapidinho. Quando a gente chegou no seminário, o seminário tinha um estacionamento subterrâneo, a gente chegou, ele estacionou o carro. Como era uma segunda-feira, tinha a capela. A capela era um pequeno culto antes das aulas semanais, porque tinha aula todo dia, né? Então eu sentei na capela, encostei a cabeça assim na parede, meio sozinho. Na verdade, eu nem cultuei nada, o culto é que me via, eu nem via nada, né? E aí, quando chegou perto do final de acabar a capela, senta um aluno do meu lado, Maurício Ferreira, que hoje é pastor da Igreja Cristã Antioquia no Vidigal, a maior igreja do Morro do Vidigal. Maurício sentou do meu lado e falou assim, a gente orou pelo Senhor lá, me deu uma vontade, a gente orou, porque a gente está sendo muito abençoado pelo Senhor, e Deus mandou ele dar isso aqui. Ele colocou um envelope dentro do meu bolso. Aquilo me desconcentrou, eu não cultuava mais nada, né? Eu estava doido para acabar o culto para ir para o banheiro, ver o que tinha no envelope. Curioso. E assim eu fiz. Acabou o culto, eu corri para o banheiro, tinha lá uma nota de R$100. A maior nota da época, que hoje é a de 200, né? Era como se fosse uma nota daquelas. Então, eu falei assim, puxa vida, que coisa boa, né? Feijão e arroz a gente tem até o final do mês. Abriu aquele parêntese, né? O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus, né? A gente tem esse poder de profetizar as coisas. E aquilo que você falou sem fé na porta da casa para sua filha, você já estava declarando e Deus só fez materializar o poder da palavra, né? Então eu fui para a aula, feliz com o que Deus tinha feito, e talvez tenha dado a melhor aula da minha vida, viu, Júlio? Viu, Glauco? E no final da aula, eu já estava doido para ir embora, para dar notícia, né? Em casa. Deus nos surpreende, né? E aí veio o Guto de novo, falou, pastor, não estou entendendo nada, preciso da sua ajuda, eu vou lhe levar em casa. Porque aí o senhor vai me explicando mais as coisas. Eu falei, meu filho... Peraí que eu vou retificar de novo a oração. Não, eu falei, meu filho, você eu mora... vou cantar Brilho Celeste quando eu chegar em casa, carro, porque no carro eu vou ter que ficar aconselhando alguém. Eu falei, você mora no Meier, eu moro em Olaria, é outro ramal, é outra estação. Não tem a ver, não tem sentido você me levar. Ele falou assim, não, pastor, eu quero levar o senhor, porque eu quero tirar umas dúvidas. Eu falei, tá bom. Então, lembrei do versículo que diz que aquilo que vier a mim, jamais lançarei fora. Tô brincando, hein? Muito bom. Aí eu falei, tá bom, eu vou e tal, não sei o quê. Refiz a oração, falei, Deus não vai dar para cantar o Brilho Celeste. Eu tô retificando mais uma vez. Tô na dívida, mas vamos lá. E eu fui com 202. Sim. Eu não paguei a passagem. Eu fui, Podia voltei, nem ir andando, não. Fui e voltei de táxi. Mas o melhor de Deus sempre está por vir. Sim. Quando a gente desce o elevador, lembra que o carro dele é no Santana Quanto? Lembro. Já viu o capô do Santana Quanto? É uma coisa enorme. É enorme. Quando a porta do elevador abriu, tinha uma compra de mês em cima do capô e uma placa assim, para o pastor Luciano.
Quando você estava saindo do seminário. Aí aquilo lá era a desculpa, né? Eu preciso ser aconselhado, não sei o quê. Não, ele não sabia também. Eu até hoje não sei quem fez aquilo. Foi outra pessoa que fez? Não foi o rapaz que ia te dar carona? Ele não sabia também. Quem foi a gente não sabe, mas quem ordenou a gente sabe. Então, eu olhei aquilo e você fica meio... A palavra correta é embasbacado. Né? Porque você olha aquilo, você... Ninguém sabe da sua situação, não contei pra ninguém. Ninguém. Espírito Santo que moveu outra pessoa lá, vai lá e faz. Então, assim, o que Deus deseja de nós é humanidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita a oração de um coração contrito. E quando a gente está na nossa humanidade, que a gente parece fraco, aí a gente é forte. Porque aí a oração sai de uma maneira que ele olha e fala assim, caramba, não posso rejeitar essa oração. Porque Deus não se contradiz. E se a Bíblia diz que ele não rejeita a oração de um coração contrito, doído, ele vai fazer. Então, queridos, Deus até permite que você passe pela prova, né? Que foi a questão colocada aqui. Mas Deus não quer de você um super-homem. Ele quer humanidade. Ele quer sem hipocrisia. Ele quer você inteiro. Ele quer olhar para você e falar, tá ali um coração sincero. Ele não está falando do que ele não viveu, do que ele não é, do que ele não... Ele está colocando as suas mazelas, as suas dores. Meu amigo, quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, para o alto. E é lá que Deus está. É verdade. E uma coisa que eu quero trazer aqui, um ponto que eu quero colocar é para você, membro, louvor, ou você, aluno. Você, aluno aí, que está simplesmente lá na faculdade, você não sabe o que aquela pessoa que está de pé ali na frente, te transmitindo conhecimento, te aconselhando, está passando no íntimo. Então, muitas vezes, a gente quer tempo do pastor. A gente, poxa, o pastor falou comigo rapidinho e saiu correndo. Mas você não sabe o que ele está indo fazer ou de onde ele está vindo, o que está acontecendo no lar dele. Então, assim, a gente tem sempre a mania de julgar previamente e apontar, né? É muito solitária a vida pastoral. E aqui a gente está falando dessa questão de vida pastoral e isso me traz essa reflexão, né? De que a gente não, muitas vezes, não imagina o que está acontecendo lá na casa do pastor. É muito solitário e é muito rica também. Solitário não significa que é pobre. Sim. É muito vínculo com Deus. Porque também o pastor vai desabafar com quem? Né? Porque quando você vai falar com o pastor, você espera dele uma palavra. Um aconselhamento, uma palavra. Então, eu vou me aconselhar com você que está esperando algo de mim? Não tem como, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer é que quando a gente fala de profissões, o psicólogo tem psicólogo. E o pastor, ele tem pastor? É importante que ele tenha, não é? É importante, né? É importante que você tenha sempre gente para você ensinar, mas gente onde você vai aprender. Vai aprender, é verdade. Vai buscar. Tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que ser o cara do meio. Sempre. As tuas relações, você tem que forjar a partir desse prisma. Você é o cara do meio. Você vai ter gente para ensinar, para discipular, para fazer discípulos, né? É o que eu quero dizer. Mas você tem uma fonte. Você tem alguém que você pode recorrer, que você pode chorar, que você pode abraçar, que ele te conhece. Então, você tem que ser o cara do meio. Você tem que ser o Timóteo. Você tem Paulo, mas você tem a galera que você ensina também. É verdade. Né? E quando a gente vai falar do lado profissional, né? É verdade, eu ia falar isso. Vamos puxar um pouco para o lado profissional da coisa. A gente já entendeu a sua posição, a questão de não depender, mas no teu início pastoral você era um pastor que realmente dependia da igreja e depois teu lado profissional voltou. E para você que está aqui até agora e que não sabe, Luciano é um empresário, é um empreendedor. E como é que se transformou tudo isso? Luciano, para quem não sabe, também tem uma rádio, que é a Rádio Ponto e Vírgula, onde eu tive ali, não a primeira experiência com rádio, mas onde formou hoje, depois de adulto, esse relacionamento. Meu primeiro contato com rádio foi aqui na Nova C1, quando ainda era FM,
Depois eu tive lá um contato com a rádio do Luciano, Rádio Ponto e Vírgula, que é focada muito ali no empreendedor, né? E como é que veio isso, Luciano? A vida cristã com rádio, com comunicação, quando você deixou de ser esse pastor que vivia realmente ali para a igreja e da igreja, podemos dizer assim, para ter sua profissão, seu trabalho e também continuar a vida pastoral? Quando eu assumi a presidência da minha primeira igreja, eu larguei tudo e fui viver da igreja. E foi uma grande decepção, né? Eu tive... Tandam! Momento tenso. Tive uma grande decepção e fiquei ao léu, né? Fiquei ao léu, não pude... Fiquei sem dinheiro nenhum. E o pastor, ele diz assim, né? Ele começa a se questionar. Lembrando que você saiu de uma posição, de um grande cargo, né, no banco e foi para... Era uma operadora financeira, na verdade, né? Que era o Banco Votorantim. Não sei se podia falar isso. Né? Não sei. Mas foi. Depois a gente pede o patrocínio dele. A gente pede patrocínio ou pede desculpa depois. Então você acaba se questionando, né? Porque o ministério não deu errado, o ministério deu certo, eu é que me decepcionei. Então você acaba querendo voltar sempre para aquele lugar. Vou voltar e vou fazer diferente, mas vou viver do ministério, Sim. Só que, em algum momento, eu percebi que eu não podia estar preso a isso, que eu deveria caminhar com a minha vida financeira, e é claro que o trabalhador é digno do seu salário, Sim. E o tempo que eu dou na igreja, eu devo ser remunerado por isso, mas eu não devo ficar preso a isso. Era o meu entendimento. Irmão, se você pensa diferente, está tudo bem, mas a minha vida me mostra que eu deveria pensar diferente daquilo. E eu comecei a pensar realmente diferente daquilo, porque aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Então, eu passei a trabalhar e pastorear. Até que eu entendi que o meu trabalho poderia ser o meu ministério também. Sim. Que eu posso usar o meu trabalho para falar de Jesus para uma galera que é mais difícil. Porque, em tese, por que existem as comunidades cristãs? Por que as comunidades existem? Primeiro, 00, elas existem para edificar os crentes. Aquele que está de pé, Sim. que não caia. Isso. Né? Então, o objetivo de estar em comunidade é, número um apoiar o outro. Né? E o objetivo número 2 é evangelizar. É pregar a toda criatura. Então, a gente criou sistemas para fazer isso. Mas, hoje, esses sistemas, grande parte desses sistemas, e aí é uma crítica para a gente avaliar mesmo, né? Quem é a igreja hoje virou uma espécie de clube. Que ao invés de eu evangelizar, eu quero mudar você, Júlio, para você caber dentro do clube. Então, você tem que mudar de roupa, você tem que mudar o penteado, você tem que cortar o cabelo, você tem que não pode andar assim, você tem que andar assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E Deus não está nem aí para isso. Porque quando Deus te viu, Ele te viu nu. É assim que Deus vê. Né? Que Deus vê o coração. E quando Davi foi escolhido rei, isso ficou muito claro. Muito. Né? O povo queria um rei fortão, vistoso. igual vistoso. Né? Falou a palavra antiga, vistoso. Mas Deus queria o fedorento do Davi. E não vem dizer que ele era perfumado, porque não era. Quem trabalha no campo com cocô de ovelha é fedorento, amigo. E era o trabalho dele. E era aquele cara, talvez rasgado, com umas roupas esquisitas, fedorento, que trabalhava no meio de bosta de ovelha. Mais franzino. Né? Pequeno. Pequeno, franzino, ruivo, talvez. Foi esse camarada aí que foi escolhido. Então, mas a gente quer padronizar. Porque importa que os olhos veem, mas não é isso. O importante é que o olho não vê. Então, essa formatação faz de algumas igrejas clube. E aí, aquele que a gente deveria alcançar, olha e fala, não vou para lá não quero. Não vou me adaptar a esse clube. Não quero me vestir assim, não quero falar... Porque a gente tem até um vocabulário muito próprio, né? O pessoal da igreja... Se reconhece, né? Tô Fala, passando varão. na prova, fala varão, né? Do manto. Que mistério é esse aí? Devolve pro mar que é oferenda. Né? Que mistério é esse aí? Que mistério é esse, né? E tal. Então você tem muitas... Isso aí sabe de qual é salteado. Então você reconhece Gente, pelo eu vou jeito, no banheiro e já volto. reconhece pelo jeito que ele fala, reconhece por uma série de motivos quem é o cara e às vezes não é assim, não precisa ser assim, né? Então eu utilizo hoje o meu trabalho
para atingir pessoas que são complicadíssimas de serem atingidas. E você é colocado nestes lugares, né? Não só na É rádio, interessante isso. não só na rádio, mas, por exemplo, hoje eu palestro para pessoas, falo em grupos dos mais variados possíveis, nas cidades onde eu talvez não fosse. Não fosse. Eu estou viajando amanhã para uma cidade, né? Eu não sei a data que vai passar, mas para falar. E aí eu falo sobre empreendedorismo, porque todo mundo tem um trabalho. Todo mundo. Ou você é dono do trabalho, ou você é empregado, mas você trabalha. Empreende de alguma forma, né? Tem que empreender. E espiritualidade. Eu junto as duas coisas. Por que eu faço essa junção? Porque hoje, se eu tirar o espírito do teu corpo, você morre. Então, não é porque você trabalha que você tem que descuidar do espírito. Ou não é porque você é dono de um negócio, de uma empresa, que você tem que descuidar do espírito. E aí a questão não é nem equilíbrio, né? É uma coisa coesa. É junta. É junto. Não Quando tem divisão. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de um lado e outro do outro, pendendo ali e alinhados. Mas aí, nesse caso, não é divisão, é conjunto mesmo. Para andar. A carne, para andar, precisa do espírito, precisa senão morre. da essência ali. Senão deixa de existir. Então, quando eu falo sobre propósito, eu falo sobre Deus com maioria absoluta. Né? Eu estou terminando de escrever um livro, deve ser lançado aí já. Queremos saber disso. Queremos saber disso. Não Não é aquela coisa do apresentador que esqueceu que o cara tinha um livro, não, tá? A gente quer realmente saber. Ele fala de comunicação, palco e poder. Né? Por quê? Porque essas coisas precisam andar juntos. Precisam andar juntas. Então, você precisa comunicar. E comunicar não é só comunicar para uma escola dominical, não é só você comunicar num púlpito, num grande auditório, não. Quando você comunica com a tua mulher, no pessoal, por exemplo, você está... E qual o objetivo da comunicação? Enviar uma mensagem que o receptor entenda. O objetivo geral da comunicação é convencer. Eu não estou falando para você à toa. Eu quero que você olhe para o que eu estou dizendo, perceba o que eu estou dizendo como algo relevante e importante. Então, meu objetivo é te convencer de que aquilo que eu estou dizendo é relevante para a sua vida. A partir do momento que você entende, recebe tudo, amigo, aquela comunicação. Solteiro, você que está aí esperando a varoa. Não falou a linguagem gospel. Quando você está paquerando lá, né? Desenrolando o papo, né? Tem um pessoal aí que agora o nível do português vai descendo, né? Não, o pessoal tá falando que tá procurando a vaza. O vaso tá procurando a vaza. Tá? Então, já tem esse negócio aí. Quando você fala com ela, o vocabulário tá aumentando. Ou quando ela fala com você, o objetivo é convencer, persuadir. Que você é o varão escolhido, olha isso. Então, comunicar é persuadir. E se você desenvolve as técnicas da persuasão, você é muito feliz, você vai caminhar com quem você quiser, porque você desenvolve essa técnica. E aí você, ao desenvolver essa técnica que aproxima você do outro, que você acaba convencendo o outro de que você está falando a verdade, está falando algo relevante, está falando algo importante, você gera no outro que os franceses chamam de rapport. Sim. Rapport é sintonia. E aí, se você quer mesmo essa varoa, você vai gerar muito rapport. Porque quando você gera muito rapport, você se apaixona. É verdade. E aí, se apaixonou. E aí, né, a gente vê, né? É uma questão de, entrando nesse assunto, né, de querer frequentar os mesmos lugares, Sim. de querer falar do que o outro gosta. Muita gente passa a gostar de série porque a varoa gosta de série. Muita gente passa a estudar um livro. Você tem que só ter um cuidado para você não deixar de livro. ser você para agradar o outro. Sim, não é isso. E eu acho, Luciano, que a gente está em constante, né? a gente está em constante mudança e aprendizado. Mas esse negócio de você deixar de ser você para agradar o outro gera um problema no relacionamento lá na frente. Porque daqui a pouco você tá de saco cheio, sem enjoo, e aí você vive na hipocrisia, porque você é crente, você não pode se separar, aí você começa a viver na hipocrisia. Né? Você se anula para se encaixar no relacionamento e aí começa... Então você tem que orar, você tem que desejar, é óbvio, mas você tem que orar, você tem que estar ali, né, na direção de Deus, mas não se anula, você tem que se mostrar. Você quer conquistar, beleza,
Mas a tua conquista não pode mostrar quem você não é. Porque se você mostra quem você não é, a varoa vai se apaixonar por quem você não é. Na hora que ela descobrir quem de verdade, revelar. que quem você aquele realmente que você é, aparecer, você meu amigo. perdeu, Pateta. Perdeu. Verdade. Já era. E quando a gente fala aqui da nossa constante evolução, constante aprendizado, tá tudo bem. Você vai continuar sendo você mesmo. Você tem a sua essência, o seu caráter formado, mas tudo bem você, no caso, ela gosta de filme romântico. Vou me dar a oportunidade de conhecer um pouco mais. E aí, se você passou a gostar, cara, eu costumo dizer que a pessoa que me conheceu há 2 anos atrás conhece da minha essência, mas não conhece de fato quem eu sou hoje, o que eu vivo hoje, o que eu faço hoje. Porque muita coisa mudou. Ainda mais aqui a gente está falando 2022. Se você estiver em 2040 assistindo esse vídeo, a gente está saindo de uma pandemia. Então, muita coisa mudou nesse período. Muita E coisa. nós mudamos muito nesse período. A gente é transformação constante. Mas tem aquele centro, né, o cerne ali, que não muda. Isso você não pode abrir mão. Eu acredito assim, você pode discordar ou concordar, Luciano. Não, eu concordo. Então tá bom. Isso aí. Pode. Vamos Martelo. voltar agora pro lado do empreendedor, né? Que a gente ia Vamos. falar, a gente chegou a Comenta abordar aqui, um pouco da... comenta aqui. Você não vai dar um intervalo comercial? Não tá na hora de chamar o comercial? Ainda não. Vou no banheiro. Comenta. Pode ir lá, vai lá. Vai lá, rapidinho. vai lá. Então vamos dar A gente um continua aqui. corte, a gente volta. A gente quer falar, então vamos continuar? Beleza. Cara, Luciano foi uma influência muito grande para a gente trazer essa transformação aqui para a rádio. No quesito de... A rádio já estava digital? Já. Mas quem puder, visita a rádio Ponto e Vírgula, que é a rádio onde o Luciano é CEO. É verdade. E para conhecer também lá. E principalmente se você é um irmão que tem um negócio, se você é um profissional liberal. A gente sabe que estamos todos numa grande batalha para cada dia mais se tornar relevante no mercado de trabalho, conhecer cada vez mais. E a Rádio Ponto e Vírgula é uma rádio focada no empreendedor. Traz muito conteúdo sobre marketing, muito conteúdo sobre organização, sobre vida financeira de empresa. Então, dá uma visitada. Olha só, e não esquece de dar o feedback. Vim lá do vídeo da Nova Ação Digital, tá bom? Bota lá no comentário. Importante. É importante, ó. Viu lá o Júlio, viu lá o Glauber, vim da Nova Ação Digital, dá o feedback lá que você chegou na ponto e vírgula através da gente, tá bom? Não Isso esquece. E se você ainda não curtiu, curte, vai lá se inscrever, comenta, deixa nos comentários aí o que você está achando do bate-papo, tá bom? É isso aí, você ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas, chegar a mais vidas. E esse é o nosso objetivo aqui mesmo. Esse bate-papo é o Vida de Pastor e a gente vai trazer alguns pastores como o Luciano para bater um papo com a gente e dar um testemunho, mostrar para vocês que a vida de pastor não é só um mar de rosas. É muito boa, muito gratificante, como o Luciano falou, mas também tem seu outro lado que às vezes é muito pesado. Às vezes o fardo fica pesado. Deus fortalece, mas às vezes o pastor também precisa ali de um ombro amigo. E ele já voltou. É isso aí. E a gente já fez mó jabá aqui, Luciano, da já ponto e vírgula. Já falamos pro pessoal entrar lá e falar, ó, vim pela Nova Ação Digital aqui, conheci através da Nova Ação Digital. Apesar de eu ser um pastor, né, a Ponto e Vírgula não é uma rádio gospel, né? Ela é uma rádio comercial, a gente fala exclusivamente com o empreendedor. O Glauber falou, o Glauber deu a bala toda já. Então, mas eu não abro mão de ter o meu período lá, né? Sim. Então, a gente tem lá o Som do Céu, toda segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, que é o meu dízimo operacional, né? Então, a rádio funciona, eu repito essa programação. A gente está, inclusive, estudando a possibilidade, porque outro dia eu fui estacionar o carro e o guardador estava ouvindo a rádio. Ah, que legal. Né? E aí ele virou e falou assim, e naquele dia, pontualmente, naquela semana, pontualmente, eu botei a reprise do Som do Céu 9 horas da manhã, todo dia de manhã. E ele virou e falou assim, nossa, é muito bom esse programa das 9. Então, eu estou pensando seriamente em entrar para a grade mesmo. A minha ideia era que todos os dias, às 10 da noite, a gente fizesse o horário para a gente falar de Deus. Né? E eu falo de Deus de uma maneira muito diferente no meu programa. Né? Eu falo sobre poesia, boa música e muito Deus. Né? Então, a gente vai
de uma maneira muito peculiar, muito diferente. de falar Luciano, do Evangelho. vamos voltar um pouquinho? Júlio tá curioso. Tô curioso. Júlio é curioso. Como entrou essa situação de rádio? É claro que hoje em dia é uma web rádio e tal, não sei o quê, é tudo pela internet, mas como entrou, que a gente chama, o pessoal do rádio chama do bichinho do rádio, né? Que pica a gente ama rádio e vai de rádio até o final da vida. Como que o bichinho do rádio te pegou? Foi a partir de quando? Tem uma história por trás disso, boa? Tem. Em 1991... 91. 91, Você era meus nascido amigos. em 91? 91, meus amigos. Conta pra gente aqui. Você era nascido em 91? Você já era convertido em 91? Em 1991, eu estava na faculdade de jornalismo em Botafogo. Estudei lá. E eu conheci um amigo chamado Ronaldo Molina. Meu amigo pessoal até hoje. Ronaldo já era locutor da Rádio Itaperuna, sim, no estado do Rio de Janeiro. Uhum. E ele me convidou. Eu gostava muito de rádio. Eu tinha um programa na rádio da faculdade. A faculdade tinha uma rádio que tocava nos corredores. Não, mas para tu chegar nesse ponto, teve alguma coisa antes. O que te atraiu mesmo pra rádio? Eu lembro de uma história. Ah, da primeira rádio. Tá o certo. primeiro eu tô perguntando se você lembro do filme. de profissional. Eu tô puxando pra ver de onde que veio esse bichinho do rádio. Então, porque que rádio é um bichinho, né? Rádio, mas tipo assim, rádio convidaram, ou você eu pensei já que sabia fosse alguma coisa? o primeiro contato profissional. Não, mas meu primeiro contato assim com a latinha, com rádio. Raiz. Eu tinha 7 anos de idade. Olha, meu amigo, 7 E anos não de idade. foi em 91. Não, foi antes. Tinha 7 anos de idade e eu tinha um vizinho de porta e a gente resolveu fazer um telejornal, imitar o Jornal Nacional. Então eu sentei do lado dele, cada um fazia uma notícia. Eu me lembro que a primeira notícia que ele deu, a primeira manchete que ele deu foi: cai um avião da Varig no poço de petróleo da Noruega. O pai dele trabalhava na Petrobras e ele sabia que a Noruega não tinha poço de petróleo, porque não podia ser uma notícia verdadeira. Sim. E a minha primeira notícia Olha a preocupação, foi... 7 aninhos, tá? A minha primeira notícia foi: o Vasco é campeão da Europa. Muito bom. Só notícias que não poderiam acontecer. Não poderiam, né? Mas, então, essa foi a minha E tinha primeira toda notícia. uma transmissão, né? Você me contou disso uma vez. Não, isso ainda não. Ainda era lá sentado na mesa brincando. Aí meu pai viu aquilo, me deu um microfone azul. Esse microfone era bem fininho, um microfone azul, que tinha um fiozinho que sintonizava na rádio FM. Olha Você isso. sintoniza. Um transmissor de baixa frequência e tal. Você botava ali na FM, falava no microfone e ele saía no rádio. Rapaz, vou denunciar a minha idade. Eu tive um brinquedo desse. Aí eu comecei a brincar com aquilo. Tá me vindo na Olha memória. o que os pais de vocês fizeram. Aí eu Tava pegava um vindo na memória. outro Eu radinho acho que eu de tive um negócio pilha, desse. botava no rádio porque antigamente as casas tinham aquelas coisas de rádio, né? Aquelas... Era uma móvel, vitrola, né? era uma um vitrola. móvel. Botava ali na vitrola, sintonizado, falava, socando ali, e eu fiz um programa de música. Botava Hoje em dia o rádio tá aqui, ó. botava um outro radinho FM aqui do lado e falava: agora você está aqui na rádio do condomínio e tal, não sei o que, pumba. Botava a musiquinha tocando. Quando entrava a vinheta da rádio, eu tirava: oi, eu sou o Luciano Fiorani, seu locutor, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha 12 anos. Até que um dia meu pai subiu no telhado porque a televisão ficou ruim. Ventou, era televisão de seletor, né? A televisão ficou ruim. E aí, aquela coisa, meu pai virava a antena e perguntava: tá bom? Aí minha mãe: só o 4, vira pra lá, agora o 6 também tá bom, né? Aquela coisa toda, a antena quebrou. Meu pai teve que comprar uma antena e desceu com a antena quebrada de lá. Deixou num canto assim. Eu fui brincar com o meu microfone, olhei pra antena, olhei pro microfone, olhei pra antena. Aí vem aquela perguntinha: e se? Peguei o fio que saía do microfone, emendei no fio da antena. Amplificou aquele negócio. Pegou no condomínio todo. Que legal. E aí eu escrevi à mão mesmo. Peguei uns papéis, escrevi à mão e botei: seu condomínio agora tem uma rádio. E botei lá o dial que pegava o meu microfone. Colei em todos os prédios, eram 10 prédios. Colei em todos e nasceu a rádio do condomínio. E gente vinha me falar: que legal, que não sei o que. Eu tinha 12 anos, a gente ia lá entregar. Mas o síndico militar falou que eu não podia fazer aquilo, que aquilo era contra a lei. Falou pro meu pai, né? Meu pai ficou com medo e mandou eu desligar a rádio. Acabou com a rádio. Mas aí a gente entende, né? Mas eu fiquei muito frustrado. Um negocinho muito, lá fiquei atrás. entristecido mesmo.
E meu pai era amigo de um camarada que morava ali na freguesia, chamado Jacaré. Quem é do Rio de Janeiro, que é mais antigo? O Jacaré era dono da Rádio Jacaré, que ficava na ladeira do Loreto, ali na freguesia. Na subida da ladeira do Loreto, meu pai me apresentou pro Jacaré e falou: Jacaré, esse cara gosta de falar, põe ele num programa. E o Jacaré me deu um programa. Que legal. E onde passava essa rádio? No poste. Rádio Poste. Era rádio de poste. Rádio Poste. Aquela O rádio. bairro inteiro ia te ouvir. O bairro inteiro, aquela rádio que tinha no ponto de ônibus. Eu tinha um programa de 3 às 4. Na Rádio Jacaré. Muito legal. E eu me amarrava. Teve toda uma jornada, uma preparação, né, Luciano? Que quando a gente olha para trás, agora com mais maturidade, você fala, cara, Deus estava agindo o tempo inteiro. Estava me moldando o tempo inteiro, me formando o tempo inteiro, para que eu chegasse aqui hoje. E para que eu vá ainda além. É uma coisa magnífica quando você encontra de verdade e você fala... Muito legal. Foi por isso, e é para isso. Isso é fantástico. Assim. É por isso que tem que comer 1 quilo de sal no ministério. Não é assim. Você vai construindo a sua história. Né? Deus vai te forjando. E aí você é quem você é. Você não é quem você é porque você quer ser. Você é porque tem uma história que te conta, que vai te levando a tal lugar. E aí, aos 15 anos, eu vou para a faculdade, conheço o Ronaldo Molina, o Ronaldo me apresenta a Rádio Itaperuna, eu ia todo sábado para lá, gravava minha participação nos programas. E assim, joga no Google aí, Rio Itaperuna, né? 6, 7 horas de viagem. Joga aí, joga, Nossa, vai lá. Ele com 15 anos. Quando acabar aqui, você vai no Google e coloca isso. E aí, eu conheci também a Rádio Havaí FM, também de Itaperuna, e fazia uma participação lá. Tenho esses programas gravados até hoje em fita cassete. Eu tenho, tá gravadinho lá. Difícil é achar um lugar para tocar a fita. Se você for no meu Instagram, @Luciano Fiorani Comunicação, tá lá a fita lá, que eu botei lá certa vez para ver. E aí, eu conheci no meio da faculdade, já, se não tinha 18, estava bem perto de conhecer, um camarada chamado Jesus, esqueci o nome dele, mas foi um cara que me apresentou o rádio de verdade, o rádio ao vivo. Sim. E ele me levou para o esporte. Eu fui repórter de campo, narrador, plantonista. Plantonista é aquele cara que fica e fala, o jogo tá rolando, você fala assim, olha o gol. Aí o locutor falava, gol é festa, Fiorani. Que legal. Aí eu falava, Itaperuna no Jair de Siqueira Bittencourt, gol do Vasco, Vasco 2, Itaperuna 0, informando Itamaraju Pneus, a sua segurança em 4 rodas. Itamaraju liga pra gente também, tá? Itamaraju não existe mais, por isso que eu falei. Mas ó, tá gravado. Tá gravado. Esse meu amigo morreu ano passado, né? Esse meu mentor, aquele cara que me formou. Mas antes de abrir o microfone para mim, ele me levava pro estádio e falava assim, desenrola esse cabo até lá. Eu ficava muito tiririca da vida, porque eu ficava dobrando o cabo. Eu falei, Sou repórter? Sou repórter. Sou jornalista? Estou fazendo faculdade, né? Mas estava te forjando. Carlos Ramiro, o gogó de ouro do Brasil, era ele. Então, ele me ensinou tudo que eu sei de rádio. Depois, o João Haddad, da Rádio Continental, me contratou e eu trabalhei na Rádio Continental, na Rádio Itaperuna, na Rádio Carioca, na Rádio Metropolitana, na Rádio Tupi. Então, fiz... Tupi, me amarro na Tupi. Teu Tupi. Tupi é bom no futebol, né? Então, e aí, eu nunca mais deixei de largar. Nunca larguei o rádio, nunca. Né? Inclusive, quando eu resolvi fazer prova para concurso público, eu estudava gravando. Eu estudava as leis, gravava. Primeiro eu pegava lá o livro, por exemplo, pegava a Constituição, vai cair o capítulo 14. Aí eu pegava o capítulo 14 da Constituição, começava a frisar de amarelinho o que eu achava importante, depois eu pegava de amarelinho e gravava. Depois gravava e ficava ouvindo aquilo. Juntava aquilo ali com a tua paixão. Porque eu sempre... O que eu descubro com rádio? Que eu sou auditivo. Sim. E que, para mim, tudo que tem audição é muito importante. Como fala, o jeito que fala, a entonação, a velocidade. Tudo isso é muito importante para mim. Eu consigo detectar quem são as pessoas pelo modo que elas falam. Hoje,
É claro que isso a neurolinguística te ajuda muito, eu estudei um pouco de neurolinguística. Você consegue detectar pela fala se a pessoa está mentindo ou não. Ou não. Isso é muito legal. Eu tenho ouvido muito apurado, né? Tanto que eu falei pro Júlio, quando eu falei a primeira vez com o Júlio, eu falei, me confundiu, tá parecendo com a voz do Glauber. É muito parecida a voz, né? Nem acho, mas vamos lá. Mas Não, tem só quem tá de fora, né? Então, a assim, gente se escutando é diferente. Cara, eu acho que a galera que está acompanhando a gente vai entender nesse momento, com toda essa história do Luciano na rádio, por que eu fiquei muito animado com a visita dele aqui na Nova Sião Digital e por que eu me inspirei também nesse cara, né? Às vezes eu olho aqui para baixo, gente, é porque tem um retorno aqui, eu adoro me ver. Brincadeira. Vamos olhar para a câmera, né? O Júlio fica falando para mim, olha para a câmera. Mas é isso. Sempre esquece. O Luciano tem uma história muito bacana com a rádio. Ele nos dá a experiência e visitando aqui, fantástico poder trazer essa história como pastor, como profissional. E, Luciano, eu quero muito saber uma coisa. Essa tua história com rádio se desenvolveu como profissão, agora você é CEO de uma rádio, palestrante, pastor, escritor, vai ter que fazer a divulgação do livro. Caramba, dá tempo de fazer tudo isso? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então, a caminhada da vida me ensinou que você precisa ter parceiros. Sim. Você precisa ter pessoas que caminham com você. Jesus chamou, né? Exatamente, chamou 12, né? E acreditam que essa parceria vai dar certo. Que acreditam em você, que te motivam. E isso também é uma via de duas mãos, né? Porque você precisa também motivar o outro, caminhar com ele, dizer que é importante. Então, se você tem um sonho, divida esse sonho com alguém. Mas antes analise com quem você está dividindo esse sonho. Importante. Né? Porque a pessoa que caminhar com você precisa acreditar também. Tá alinhado. É o que a gente chama muito no meio profissional de alinhamento de propósito. E eu vou contrariar aqui o que muitos dizem. Você conhece um amigo, não é quando você está mal, não, como costumam dizer aí. Você conhece um amigo quando ele está com você quando você está mal. Não. Quando você está mal, todo mundo está com você. Você conhece um amigo quando você está bem, quando você está no sucesso, e mesmo assim, ele não estando no sucesso como você está, ele está do seu lado, sem inveja. Sem te invejar. Te apoiando. Te apoiando. E feliz com o teu crescimento. Porque as pessoas não ficam felizes, muitas vezes, com o crescimento alheio, né? Do amigo, né? Do dito amigo. Então, seus amigos são reconhecidos no sucesso. Quando você vai bem. Quando você vai mal, ele vai lá, querido, tal, não sei o quê. Mas quando você vai bem, ele te elogia, ele vibra com as tuas vitórias, ele olha e fala, cara, estou muito feliz com isso aqui. Olha aí o que você conseguiu. Então, você precisa avaliar, e isso é constante, as pessoas que estão caminhando com você. Porque, às vezes, a gente também erra. A gente acha que está caminhando, que aquela pessoa está caminhando com você, e ela não está. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai mudar, você vai passar a caminhar com quem sonha com você. Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. Pegou aí? Pega a chave. Cara, fantástico esse bate-papo, Luciano. Muito bom. A gente já falou do teu curso de oratória, a gente já falou dos teus outros cursos, do livro. E você está indo para São Paulo. Soltei a cidade aqui, né? Você está indo aqui após a gravação para São Paulo, vai levar esse conteúdo e você fala, claro, de espiritualidade. Sempre. Mas você sente que teve uma mudança? Eu te via há muito tempo falando do empreendedorismo, do trabalho e tudo mais. E de uns tempos para cá, incluindo mais a espiritualidade, mais falar de Deus. Como é que foi essa mudança? Por que dessa mudança? O que virou? O que aconteceu? É um novo despertar? Isso falando de pastor Luciano. É um despertar antigo, na verdade, né? Porque durante um tempo eu tive que me dedicar à rádio. Sim. Né? E aí você acaba se dedicando ao empreendedorismo muito. Sim. Mas eu tenho um chamado. O pastor deixa de ser pastor? Nunca. Pode acontecer o que for. Só deixa se apostatar da fé. Né? Que, aliás, teologicamente falando, é a única maneira que eu entendo de você perder a salvação.
Não há outra maneira para mim. Isso aí é teologia, né? Voltamos para a teologia. Você só perde a salvação se você apostatar da fé. Diferente disso, Deus vai te resgatar. E aí agora eu te vejo muito mais ativo e fiquei muito feliz com isso, porque eu também estou nessa jornada. Porque o ministério faz a gente vibrar. Né? E aí eu tive que adequar, porque eu não queria largar o empreendedorismo. E aí eu pensei, caramba, eu tenho uma faculdade de comunicação, mas eu também tenho uma faculdade de teologia. Eu fiz uma pós-graduação em ciências da religião. Por que eu não vou utilizar isso? Como eu sempre utilizei. Um dia eu levei a comunicação para a igreja. Por que eu não posso levar o evangelho para a comunicação? E é eu isso, posso. Né? Eu acho que é mais do por que eu não posso utilizar isso, e sim, por que eu não me deixo ser utilizado dessa forma, né? Mas isso é uma caminhada, né? É o que eu estou dizendo para você. Meu irmão, meu amigo, as coisas vão ser descobertas. Vai caminhando, não se apresse. Vai comendo 1 quilo de sal. Vai mesmo. Porque Deus vai revelando paulatinamente aquilo que Ele quer em plenitude para você. E chegou num momento que eu falei assim, cara, teve um tempo que eu levei a comunicação para o evangelho. E agora, por que eu não posso pegar o evangelho e levar para a comunicação? É claro que você precisa de muita sabedoria. Por exemplo, eu vou falar num evento em maio, em Petrópolis, num evento que fala sobre... que é para mulheres. Mas numa outra palestra que eu dei, a diretora desse evento me viu e falou, preciso levar a sua palestra para lá. E aí, eu vou falar de Deus. Tem que ter uns cuidados? Tem. Por quê? Porque não é o púlpito da igreja. Sim. Né? Você não está falando para um camarada que está indo à igreja para ouvir de Jesus. Ele sabe que ele vai ouvir de Jesus na igreja. Não, mas ali tem que ter estratégia, sabedoria. Porque você vai estar ali com o teu auditório com gente de todas as religiões. Você tem que adequar a comunicação, né? Tem que adequar a comunicação. Tem que falar de Deus, mas não pode pessoalizar Deus. E no final, por exemplo, domingo passado, quando eu acabei de falar foi bem pertinho aqui no Metropolitano. Sim. Quando eu desci do palco, e não é um altar mesmo, é um palco, né? Que é um evento. É um evento de empreendedorismo. A gente transforma ele num altar, mas por alguns instantes... Eu não gosto de dizer que eu transformo num altar, mas eu gosto de dizer que eu faço daquele lugar um santuário. É isso aí. Mas aí porque tem o papel do Espírito Santo, né? Tem, é óbvio, mas que tem que te dar muita sabedoria. Não, e que faz a pessoa entender do jeito que o Espírito Santo quer que a Quando pessoa Jesus entenda, né? foi preso, ele não bate de frente com a obra romana. Ele tem muita sabedoria. Em determinado momento, alguém pergunta algo para ele e ele vira e fala assim, tu dizes. Você não é o rei dos judeus? Tu dizes. Né? Então, ele estava sendo sábio naquele momento. Né? Quando ele pega a mulher lá e diz assim, cadê os teus acusadores? Atira aí a primeira pedra quem não tem pecado. Ele estava usando de sabedoria. Né? Quando ele está lá com aquelas crianças, e era um sábado, e os da lei chegam perto dele e falam, hoje não é dia de curar, não. Aí Quem de vocês, né? Se o animal cair lá no buraco, o que você vai fazer? Sabedoria. Então, ali não é o altar, é um palco realmente. Mas a Bíblia diz que é onde pisar a planta dos vossos pés. Esse lugar é terra santa. Então, ali vira para mim, e eu estou me arrepiando nesse momento, porque é verdade isso, um santuário. O palco não é um altar, mas é um santuário para mim. E eu peço a Deus sabedoria para falar para aquelas pessoas. Eu falei no último domingo sobre sonhos. Citei Jacó. Mas eu não posso dizer toda hora a Bíblia, mas as pessoas já entenderam. Porque eu vou associando os passos que Jacó teve aos sonhos de cada um dali. Né? Sim. Na metade, aí o que aconteceu? Olha que bacana. Na metade da palestra, um tanto de gente do auditório estava chorando, emocionado. Mas havia uma moça que me chamou a atenção, uma senhora, já de idade, num canto assim, no canto direito. E na filmagem até aparece ela.
E aí Deus ministra algo no meu coração. Eu olhei para ela e falei assim, você está chorando? Aí ela falou, tô. E aí eu fui caminhando até ela e falei assim, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Virou musical. Que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. E virei para ela e falei, posso te dar um abraço? No meio da palestra. Meus amigos, quando acabou, tinha uma fila para falar comigo. Isso é bom demais. Porque eu sei que eu sou só um instrumento ali. Sim. E eu sei que eu estou pregando o evangelho. Mas eu também sei que eu preciso pregar de uma outra maneira. Tinha o irmão André, do Missões Portas Abertas. Ele conta certa vez que ele foi entrar na Rússia e dentro do carro dele tinha um monte de Bíblia, que era proibido. Ele não podia entrar com as Bíblias lá, né? E ele foi parado, fez uma oração, falou, Senhor, cega esses homens. Eu acho que eu já ouvi esse testemunho. Ele dá esse testemunho em Missões Portas Abertas, e aí o cara vai abrir a mala do carro dele, o policial, aí ele falou, tô frito, vou morrer. Ele abre, dá um pancadão, o policial vira para o irmão André e fala assim, eu quero saber onde o senhor vai com tantas bananas? E Deus faz isso. E todas as vezes que eu vou falar, eu falo, Deus, que vejam bananas. Mas que... Porque eu sei que aquelas bananas não eram bananas, eram o Espírito de Deus. E que seja assim nas palestras. Então, eu falo de empreendedorismo, eu dou dica de empreendedorismo, mas deixo claro que o espírito e o corpo estão juntos e que eles precisam cuidar do espírito e que é por isso que eu estou ali para falar do espiritual. Maravilhoso, Muito Luciano. bom, Luciano. É fantástico ver e te ver movendo esse lado, porque a gente se conheceu pelo empreendedorismo. Sim. A gente se conheceu, dividimos essa paixão por rádio, essa coisa em comum, a vida de formados em comunicação, a gente divide muitas coisas em comum, mas a gente faltava esse elo que estava meio ali e eu, nesse momento, resgatando aqui, voltando a minha obra também, o meu trabalho para a Nova Sião Digital, você incluindo mais a espiritualidade, vamos dizer assim, nas tuas palestras e no teu cotidiano. Tem uma linguagem, que é a linguagem do empreendedorismo, que é... Eu comecei a dizer, quando eu recomecei a falar de Deus nas palestras, eu botava empreendedorismo e espiritualidade. Uhum. Mas o que eu percebi? Que isso às vezes afastava as pessoas. Sim. Então a gente fala agora de empreendedorismo e propósito. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. É verdade. É só uma roupa. E ele vai fazendo a obra. Eu acho isso fantástico e a gente não poderia começar. Eu não poderia, não me sentiria bem, talvez chamando outra pessoa aqui para falar na Nova Sião sobre a vida de pastor, que não fosse o Luciano, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o nosso momento, com a nossa história, com a nossa jornada. E a vida dele de pastor também é um testemunho maravilhoso, porque prova para você que o pastor também sente dor. Prova que ali é um homem, que ali tem uma pessoa, e que às vezes é uma pessoa que vive tantos julgamentos que não deveria sofrer. Então, abre os teus olhos antes de apontar e criticar o pastor, porque aquele homem está carregando fardos de um corpo inteiro, e ele é só um naquele meio. Então, fica essa mensagem, Luciano, eu te agradeço muito por ter vindo aqui, sem restrição de horário, sem restrição de tempo, tá aqui com a gente esse tempo todo. Se você ficou até aqui, se você sentiu o mover de Deus, se você sentiu que há Deus na vida do Luciano, eu te convido a seguir ele no Instagram, Luciano Fiorani Comunicação. Continua seguindo a gente, segue a gente no Instagram também, Nova Sião Digital. Curte esse vídeo que você ajuda a gente a propagar mais esse conteúdo, encaminha para os teus amigos. E vamos lá, Júlio, quer falar aí? Eu quero falar com ele mesmo, para ele dar essas considerações finais e deixar ele falar como é que a gente acha ele. Você já falou o arroba, mas não é só o arroba, né? A gente acha em outros...
Outros pontos. Então, Como é que faz para te convidar Como é que para é o som palestrar do no meu céu? evento? Como é que faz? Tem que ter algum... é lá no arroba mesmo. Vai Manda lá no arroba, manda um isso, direct lá? Manda um direct lá, porque a gente tem que centralizar, são muitas mídias, né? Então, eu estou centralizando lá, né? Tem uma equipe aí que está começando a me ajudar, né? Eu sou um pouco desobediente ainda. na Mas rede mas social. repete aí, como é que a gente acha? Vai lá. A Arroba- gente vai botar na descrição do vídeo, mas a gente fala também aqui no vídeo. Arroba Luciano Fiorani Comunicação. Comunicacão, né? É Comunicacal. O Fiorani é normal, Fiorani, Fiorani. Não inventa 2 N's, não inventa Não, nada disso. Sem as frescuras. E eu que quero agradecer, foi um prazer estar aqui. Como é que também acha a ponto e vírgula? Rádio, ponto e vírgula. Pronto. Arroba rádio, ponto e vírgula. Ou no Você site, vai, né? e aí, Aí é só jogar no Google, o eu acho, site né? é rádio, ponto e vírgula, já tem no Google, né? A gente já está bem difundido. Botou rádio, ponto e vírgula, vai cair em nós. É isso Pode aí. acreditar. Não tem outra, né? Esse nome é bem... Bem Livro peculiar. tem data? peculiar. Livro O tem ponto data? e vírgula é março, final de março. Final de março, livro. O ponto e vírgula, ele nasceu na faculdade de jornalismo. Eu precisava fazer um cartão pessoal, daquele de imprimir. Aham. E aí eu estava na máquina, né? Depois eu visitei a faculdade. Outro dia eu visitei a faculdade, não tem mais a Não tem mais máquina de máquina, né? escrever. Era computador agora. Mas era aquela Datilografia. máquina Olivetti, né? Que você baixava assim, quando você acabava, você tinha que levantar a máquina, pesada. E aí eu tava com aquilo na cabeça, preciso fazer um cartão, preciso de um símbolo para mim. E aí eu estava escrevendo um texto e tinha um ponto e vírgula. Eu falei, pronto, esse é o meu símbolo, porque não acaba aqui. Pode ser que venham outros símbolos, mas eu vou ficar com esse porque não acaba aqui. Virou o slogan da rádio, né? Rádio, ponto e vírgula, porque não acaba aqui. Bem legal. Mas, na verdade, é isso. E era preto e branco, bem, assim, bem rústico. E aí agora deu uma melhorada. Daqui a pouco a gente está mudando de novo, né? Porque tem novidades vindo por aí e a gente vai ter que alterar lá o símbolo da ponto e vírgula. Mas eu me considero um bem-aventurado, porque vivi toda essa jornada desde criança, como a gente contou aqui, mas acredito que aquele versículo que diz que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos é para mim, eu me incluo nisso, né? Eu acredito plenamente que Deus tem um chamado para cada um de nós. Para cada um de nós, eu tenho certeza disso. E o primeiro chamado, pelo menos um ele tem, que é para você romper em fé. É para você aproveitar o que Deus te deu na sua mente. Eu lembrei de um texto, eu vou terminar com ele. Vamos. Sim, fica à vontade. Certa vez, Jesus estava passeando com os discípulos. Ele passa por uma figueira. E a figueira não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira. E quando ele amaldiçoou a figueira, Pedro, o mais rompante dos discípulos, fala: Rabi, ficou doido? Enlouqueceu? Nem é época de dar figo. Como é que você está amaldiçoando a figueira? Jesus não fala nada. Eles vão para casa, dormem, e no dia seguinte eles passam pelo mesmo lugar. E a figueira estava completamente seca, sem nenhum fruto. E os discípulos questionam a Jesus novamente. E ele fala para os discípulos o seguinte, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Onde quer que você esteja, em que momento da sua vida você esteja. Jesus diz o seguinte para eles: vocês não entenderam nada. Não tem nada a ver com figo, tampouco com figueira. Tem a ver com fé. E se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, e virar para aquele monte e disser para ele: mova-te daí, ele não vai poder resistir e vai ter que mudar. Então, meu amigo, você pode tudo o que a sua fé alcançar. Alcance o lugar que Deus tem para você. Pela fé. Pela fé. Abraão, diz o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, pela fé, Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É você olhar para todos os lados e não ter esperança de que aquelas coisas mudem. Como ele poderia ser o pai de uma grande nação, se ele já era velho, se a mulher dele já nem menstruava mais? Como ele poderia ter um filho?
mas a Bíblia revela que ele creu, apesar de. Isso é crer contra a esperança. Então, não importa a sua condição social, não importa o tempo que você está esperando, não importa as impossibilidades humanas, não importa os erros que você cometeu, não importa o que fizeram com você durante a caminhada. Creia, ainda que a esperança diga não. Ele é fiel e justo. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí, meus amigos. Você ficou aí com Luciano Fiorani. Luciano Fiorani aqui no Vida de Pastor na Nova Sião Digital. Se inscreve, compartilha essa palavra, manda para o teu pastor. Se ele discordar de alguma coisa, ele pode comentar. A gente está aqui aberto a isso. Então, Ele pode discordar, É, mas você pode discordar também dele. Não tem problema nenhum. tá tudo aí. Isso não é desorganizar nada. Você pode dizer, pastor, pensa um pouquinho diferente do senhor. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E continua caminhando. Continua caminhando com ele, inclusive, né? Porque você não tem que ser não tem que ser amém, pastor, amém. Não, você pode discordar e caminhar junto. O programa não vai acabar, né? A gente pode ser aquele que fala assim, né? E onde é que tá na palavra? Oh, meu Deus. Onde é que tá na palavra, pastor? Aí a palavra sou eu. Eu sou a palavra viva. Meus amigos, a gente fica por aqui. Vamos Júlio, ficar por aqui. encerra numa oração pra gente pedir a Deus, profetizar sobre a vida do Luciano e encerrar o programa de hoje. Sim, meus amigos, vamos falar com o Pai. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse bate-papo, pela vida do Luciano, ó Pai, pela vida do Glauber, pela vida de cada um que vai estar nos acompanhando através do YouTube, aonde quer que essa mensagem chegue, esse bate-papo chegue, que possamos tocar vidas. Abençoe teu filho, aonde quer que ele chegue, onde quer que ele pise. Amém. Ó Pai, que o Senhor possa usar ele como um instrumento, Pai. Amém. Como, ó Pai, a Tua palavra diz que nós somos ramos dessa videira verdadeira, Pai, que estamos ligados em Ti. Ó Pai, que a Tua vida flua através dele e através de nós. Amém, Jesus. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Obrigado. Foi uma bênção. Você inspira. Boa. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Tchau. Até a próxima, hein? Até a próxima.